Que a paz de Jesus seja sobre todos, amém? Eu era para estar pregando aqui dia 6 de novembro, estava agendado dia 6 de novembro, né? Só que o pastor me pediu que fosse adiado, porque ele queria ministrar para nós sobre os 4 pilares da igreja. Quem lembra que o pastor ministrou sobre os 4 pilares da igreja? Amém. E eu achei bem interessante porque o que a gente vai conversar hoje, a palavra que a gente vai conversar hoje, trata sobre aprendizado. Quem gosta de aprender aqui? Pouca gente, hein? Eu acho que o desejo de aprender devia fazer parte de todo ser humano, sempre. Porque quando você aprende alguma coisa, ele leva você a outros patamares, ele leva você a níveis diferentes, né? Se você não dirige, você aprende a dirigir, você vai deixar de andar de ônibus, né? Andar de trem, você vai pegar o seu carro e vai para os lugares, não é isso? Graças ao quê? Você aprendeu a dirigir. Você se dispôs a aprender a dirigir, né? E você aprende a costurar, você aprende a cozinhar, uma série de coisas que você pode aprender. Então eu acredito que o desejo de aprender deve fazer parte do seu cotidiano, do seu coração, porque é muito bom quando a pessoa se dispõe a aprender alguma coisa, né? E eu quero falar hoje sobre algumas formas de aprendizado, né? Porque tem aquele aprendizado que a gente deseja aprender, né? Por exemplo, eu quero aprender a dirigir, então como eu vou começar? Eu vou para uma autoescola, eu vou me dedicar, vai ter um investimento para que eu possa aprender a dirigir, né? Tem um outro tipo de aprendizado que é aquele que a gente fica só na vontade, né? Mas nunca se predispõe a executar. Um exemplo, por exemplo, eu gosto muito de guitarra. Gosto muito do som da guitarra, um dos instrumentos assim que eu mais gosto. E eu sempre pensei, poxa, como seria legal aprender a tocar guitarra. Mas eu nunca dei um passo nessa direção, de aprender a tocar guitarra. Fico só olhando o Telen tocar, faço, poxa, como seria legal se eu tocasse também, né? Mas eu nunca fiz nada para aprender, nunca fui nessa direção. E tem aquele outro aprendizado, o qual a gente precisa aprender, mas a gente não quer aprender, né? Isso acontece muito quando a gente tem matérias na faculdade. Pessoal, aí já vi muita gente chorando por causa de cálculo, né? Já vi muita gente chorando por causa de física, de uma série de coisas, né? Reclamando, nunca vou precisar disso, para que eu tenho que aprender isso? Tem que aprender para quê? Para poder passar para o outro estágio, para poder passar para outra série, não é isso? Então hoje a gente vai falar mais ou menos sobre um pouco do aprendizado, mas voltado para aquele o qual a gente não quer aprender. Tá? Acharam que ia ser fácil, né? Para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, lá no livro do profeta Daniel, lá no Velho Testamento, no capítulo 4. Eu quero ler com você todo o capítulo 4. Quem suporta ler o capítulo 4 comigo todo? 37 versículos. Vocês suportam? Então eu queria ler com você. Eu vou ler. Eu queria que você prestasse atenção, que você ouvisse essa história, essa narrativa, que você prestasse bastante atenção no que vai ser lido aqui. Tá bom? Todos acharam? Eu vou ler na versão aqui Almeida, tá? Revista atualizada. Daniel, capítulo 4, diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou.
E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses,
passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui diante da tua igreja, Senhor, porque todas essas pessoas que estão aqui não foram compradas por preço de ouro, ou de pedras preciosas, ou de dinheiro, mas foram compradas por preço de sangue, Senhor. E que o teu Espírito possa trazer aqui hoje, nesta noite, o que te apraz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar os corações nessa noite. Amém. Queridos, dessa narrativa que lemos aqui, envolvendo Daniel e o rei Nabucodonosor, vamos conhecer um pouco desses dois personagens. Daniel, que o nome quer dizer Deus é o meu juiz, ele foi levado cativo. Daniel é da tribo de Judá. Ele foi levado cativo quando Babilônia invadiu aquelas terras, e ele foi separado por ordem do rei. O rei mandou que separassem os melhores daquele lugar ali, para que servissem diretamente no palácio, junto ao rei, né? E Daniel foi um desses escolhidos, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram lá da fornalha, lá, o fogo ardente e tal? Esses eram amigos de Daniel e foram juntos com ele, né? Então, Daniel foi levado para a Babilônia, e lá ele foi instruído em toda a cultura, toda a língua, né? E ali em Babilônia, Daniel, ele viu muitos ataques ele viu a sua terra natal, ao seu povo, né? O profeta Jeremias até escreve cartas dizendo para o povo que está em Babilônia que vivam bem lá, né? Que possam fazer prosperar a cidade. E nisso tudo Daniel estava inserido, e durante todos esses anos, Daniel e seus amigos, eles serviram ao rei com lealdade, serviram ao rei com sabedoria, né? Tendo todos os seus deveres de servidores do rei cumpridos ali de acordo com o que o rei desejava, com o que o cargo que lhes foi dado pedia, né? Então, ele teve a oportunidade uma vez, a um outro sonho do rei, ao qual ele interpretou o sonho da estátua, e diante disso aí, o rei nomeou Daniel como o governador de toda a Babilônia, né? E colocou Daniel acima de todos os sábios do rei, né? Então, a gente pode dizer que Daniel, ele governava a Babilônia. O rei colocou ele como governador de Babilônia, deu uma posição de destaque a ele, devido à postura que Daniel tinha naquele lugar. E Daniel governava toda a Babilônia
porque ele foi colocado como governador, mas Daniel também governava os céus de Babilônia com a sua oração. Porque Daniel estava na Babilônia, mas o coração e o pensamento de Daniel estavam sempre ligados com Deus. Então ele governava a Babilônia no plano físico e ele governava a Babilônia com as suas orações. Esse era o Daniel. E Nabucodonosor? Quem era esse camarada? Nabucodonosor não era nada mais, nada menos que o rei mais poderoso do mundo naquele tempo. Ele era um verdadeiro conquistador. Ele foi no reinado dele que Babilônia atinge o seu auge, o seu mais alto apogeu, né? Babilônia era conhecida pelas suas construções, né? Nabucodonosor construiu muitas coisas, aquedutos, ele construiu muros, canais, reservatórios, monumentos notáveis. Ele era um rei notável. Ele ia para cima de um outro reino, ele conquistava, ele ganhava, ele arrebentava com tudo. Porque ele era o mais poderoso daquele tempo. Tá? E nos relatos históricos, né, foram encontrados que nas ruínas de Babilônia, cerca de 90% de tudo que foi encontrado, dos tijolos, tinham a inscrição Nabucodonosor neles. Né? Então a gente pode ver que ele era uma pessoa extremamente notável naquele tempo. E o próprio Deus fez isso com ele. Lá em Jeremias, no capítulo 27, no versículo 5, diz assim, ó, Deus falando, sou eu que com o meu grande poder e o meu braço estendido fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra. E eu a dou a quem me apraz. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Isso foi Deus que falou acerca do rei Nabucodonosor. Tá? Vocês veem no texto que a gente começou a ler, ele vem muito bem, ele dizendo, louvando ao Senhor, engrandecendo, mas a gente percebe que o rei tem um sonho, ninguém consegue interpretar, ele chama o chefe dos magos, Daniel. Daniel dá a interpretação do sonho ao rei. O rei ouve a interpretação, mas a palavra nos diz que se passaram 12 meses, se passaram 1 ano. E o rei, pelo que a gente entende do que a gente leu, ele continuou do mesmo jeito. Embora Daniel tivesse dado um conselho a ele muito sério. Daniel diz a ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. E depois de 12 meses, o rei, passeando e observando todas as suas conquistas, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele realizou, porque de fato ele era realmente um homem notável, ele olha para aquilo tudo e diz: olha tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz com a força do meu braço. Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou notável, não há ninguém melhor do que eu. Ele mal termina de falar, a Bíblia diz que vem uma voz do céu e diz: rei, acabou, passou o reino, já era, não é mais, acabou. O que você sonhou e o profeta interpretou vai acontecer, não ontem nem amanhã, mas agora. É agora, rei, agora, vai acontecer agora. E assim foi. O rei foi acometido de uma loucura, né? Ele ficou totalmente louco, ele virou um louco, onde ele teve que ser, ele foi para os pastos e ele se portava como um animal. Ele ficava em 4 patas e totalmente louco. Agora imagina, gente, o escândalo para aquele reino. O homem mais poderoso
daquele lugar, daquele tempo, de uma hora para outra. A Bíblia diz que foi de uma hora para outra. Ele não ficou acamado e o rei está não, de uma hora para outra. Ele estava muito bem, forte, olhando tudo o que ele tinha feito. De repente, blum, cai louco. E tem que ser afastado do reino, é colocado lá fora, porque ele era louco e se portava como um louco. Então eu acredito, eu imaginando que as pessoas do reino, os servos, o governo do reino, ficavam todos os dias, quando olhavam para aquela cena, e não entendiam muita coisa, como o rei poderia estar daquele jeito, o que aconteceu com o rei, por que isso tudo, por que o rei está daquele jeito, lá no pasto, comendo capim, as unhas grandes, a barba enorme, o que está acontecendo com ele? A Bíblia diz que se passaram 7 tempos. Foi o tempo que o rei ficou desse jeito. Eu não sei precisar o que são esses 7 tempos. Podem ser 7 anos, 7 semanas, 7 dias, não sei. Não sei o que são 7 tempos. Mas a Bíblia diz que teve um tempo para que ele ficasse desse jeito. E eu quero chamar a tua atenção no versículo 30. No versículo 30, deixa eu ver aqui. No versículo 32, que diz assim: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, isso aqui já era Deus falando com ele, tá? Isso vai acontecer com você, você vai ficar desse jeito, até que você aprenda o que eu quero te ensinar. Você vai ficar assim até que você aprenda. Lembram do aprendizado que eu falei? Muitas vezes a gente tem que aprender aquilo que a gente não quer, para que a gente possa o quê? Avançar estágios. Porque o aprendizado ele traz isso. Sempre você aprende alguma coisa, você avança estágios. Mas tem aprendizados que muitas vezes a gente não quer. E um desses aqui eu acredito que era um aprendizado que o rei não queria. Mas ele teve que aprender porque o próprio Deus falou: chega, acabou, é agora. Vai ficar até que aprenda o que eu quero te ensinar. Dentro disso aí eu quero conversar com vocês, porque essa frase aqui, até que aprendas, né? Ela traz para a gente 3 aspectos importantes que eu quero falar com vocês nessa noite. O primeiro é o seguinte, é o modus operandi, né? A forma como Deus opera com cada um de nós. A forma que Deus opera comigo é diferente da que opera contigo. A forma que opera contigo é diferente da que opera comigo. Eu não posso querer que Deus trate comigo da mesma forma que trata com você. E você não pode querer que Deus trate com você da mesma forma que trata comigo. Você sabe a forma como Deus trata com você. Com certeza você sabe. Você não sabe? Você pode fingir que não sabe, mas você sabe. Você pode até fingir, se enganar, mas você sabe muito bem como Ele trata com você, quais as ferramentas que Ele usa, porque você é único. E Ele sabe disso. Então, o modo como Deus opera com cada um de nós é diferente. É diferente até mesmo o modo como Ele opera com a sua esposa, o seu marido, que está do seu lado ali todos os dias. Não é do mesmo jeito. Por isso que às vezes acontecem conflitos, né? Dentro do casamento, né? A esposa quer que o marido faça alguma coisa que é diferente, o marido... Calma, gente, calma. Deus opera com cada um diferente. Calma, calma, é diferente com cada um. Tá? Deus traz isso. Então, o rei não deu ouvidos ao que Daniel falou para ele, ao conselho de Daniel. Então ele continuou vivendo da mesma forma, assim, vai descendo da mesma forma, e esqueceu o que a gente leu lá em Jeremias, quando Deus fala: eu dei a Nabucodonosor autoridade sobre todos. Aí, como eu disse que Deus opera com cada um de forma diferente, Deus faz com cada um
de forma diferente e particular, aí eu te faço uma pergunta. O que a gente precisa passar, gente? O que a gente precisa passar na nossa vida para aprender o que Deus quer nos ensinar? O que a gente precisa passar para que a gente aprenda de uma vez por todas o que Deus quer nos ensinar e avançar para o próximo estágio? O quê? O que você vai precisar passar? O que eu vou precisar passar? Será que a gente vai precisar passar o que o rei passou? Sermos acometidos de uma loucura, de algo terrível que aconteça na nossa vida, porque a gente não está disposto a aprender, porque a gente não quer aprender, porque a gente tem o coração duro. O que a gente vai precisar passar? Uma pergunta que eu estou fazendo, o que a gente vai precisar passar? Para que a gente coloque em prática tudo o que Ele tem colocado diante de nós para que coloquemos em prática e a gente não coloca. Será que a gente vai precisar ser tirado do nosso lugar, como Ele tirou o rei? Foi Ele que colocou. A gente leu que foi Ele que colocou. Foi Ele que deu autoridade ao rei. E Ele mesmo tirou. O que a gente vai precisar passar, pessoal? O quê? O segundo aspecto que eu quero trazer aqui para a gente nessa noite, o primeiro é o modo como Deus opera, que é diferente do meu, do seu, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. É diferente. Ele trata diferente com cada um. Ele tem um propósito com cada um. Então, o máximo que você pode fazer é orar. Orar, só. Só isso você pode fazer, mais nada. O outro aspecto é o tempo do agir de Deus, né? Porque a gente encontra pela vida aí muita gente que se compara também, né? As minhas vicissitudes, as minhas dificuldades, as minhas provas duram mais do que a prova do fulano, do Beltrano. Eu sofro mais do que ele, do que ela, e assim vai. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Só que o tempo de Deus agir também é diferente do meu, do seu, da sua esposa, do seu marido. É diferente também. Ele vai agir com você. Assim como no aprendizado, pessoal. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para aprender determinada coisa. A pessoa começa aquilo ali, ela aprende rapidinho. E aí ela passa para um outro estágio. Tem pessoas que ficam ali, a pessoa ela tem uma dificuldade, ela não consegue aprender. Então mudam-se os métodos de aprendizado, mudam-se as técnicas, para que a pessoa possa também aprender. Porque ela naquele método ela tem uma dificuldade, então muda-se alguma coisa. Então, o tempo de Deus agir também é diferente comigo, é diferente contigo, né? E no caso do rei, pessoal, até o acontecimento, até o acontecido aqui, da voz, desse encontro, na minha opinião, tenebroso, que ele teve com Deus, porque foi um encontro terrível, concordam ou não? Ele estava muito bem, tranquilo, né? Nos dias de hoje, né? Deitado numa rede, em frente à Praia do Forte, em Cabo Frio, curtindo, imaginando como Deus é bom para comigo, né? E de repente, bum, uma voz, acabou, parou aqui, já não é mais. Até o acontecimento desse encontro, o rei teve 1 ano para pensar e refletir. A Bíblia diz que se passaram 12 meses da interpretação do sonho, da interpretação que Daniel deu a ele, até o acontecido. Mas a Bíblia mostra que ele continuou do mesmo jeito. E num momento repentino e inesperado, acontece a ruptura. É assim que acontece. Ele estava desavisado? Não, claro que não. Ele tinha sido avisado. Assim como a gente é também. Eu tenho certeza que durante a tua caminhada, Deus fala com você. Deus te mostra algumas coisas. Mas e qual é a tua postura? Qual é a nossa postura?
A gente endurece o coração, a gente endurece a nossa testa e a gente sai batendo cabeça de tudo quanto é lugar. Sabe o que acontece? A gente não sai do lugar. Vai ficar nesse lugar para sempre, até aprender o que Deus quer te ensinar. Isso se você quiser o que Deus tem para você, porque você também é livre para não querer o que Deus tem para você. Ninguém é obrigado a nada. Mas se você quiser o que Deus tem para você, você vai ter que aprender o que Ele tem para te ensinar. Senão, não vai rolar. Entenderam? Então o rei teve 1 ano até esse encontro inesperado. O qual estava tudo bem, gente. Estava tudo ótimo. O rei estava feliz, satisfeito. E a palavra se cumpre. Quando ele mesmo, cheio de orgulho, apreciava tudo o que ele conquistou, a palavra veio e ele se tornou um louco, irreconhecível, desprezado. Aí eu faço uma outra pergunta. Quanto tempo? Há quanto tempo a gente está recebendo a complacência de Deus? De repente Deus está sendo mais generoso com a gente do que foi com o rei. Com o rei ele deu 12 meses para o rei, 1 ano. Quanto tempo será que ele está dando para a gente? Que a gente está na mesma situação. Aí a gente reclama. E não sabe por que algumas coisas acontecem. Não sabe por que as coisas não mudam. Não sabe por que a gente não consegue avançar nos estágios da nossa vida. A gente não sabe por que as coisas não acontecem. Aí a gente olha para o fulaninho e diz, com ele acontece, comigo não. Talvez você não passou na prova ainda. Talvez você não aprendeu o que você precisa aprender. Ele já aprendeu, você não. Quanto tempo Deus está sendo complacente conosco? Há quanto tempo? 12 meses? 24 meses? 36? 72 meses? 100 meses? 200 meses? Há quanto tempo? E o outro aspecto também disso aqui que eu quero trazer, que já são 8h50, é o propósito de Deus. Porque não se engane, querido, não se engane, porque Deus não faz nada sem um propósito. Ele não faz nada que vá levar você a um fim. O rei, nesse caso, ele foi colocado naquela posição para cumprir um propósito de Deus. A gente leu aqui em Jeremias. Deus deu a ele autoridade, com um propósito. Mas só parece que ele esqueceu disso. Igualzinho a gente faz. Deus nos coloca numa posição, em algum lugar. Eu não estou falando de títulos não, tá? Posição que eu digo é numa determinada situação, uma determinada posição na sociedade, na igreja, em algum lugar. Deus coloca você ali com um propósito, mas a gente parece que esquece. A gente esquece porque a gente foi chamado, e aí a gente começa a desviar a rota, a gente começa a ir por um outro caminho, e aí as coisas começam a degringolar, as coisas começam a não acontecer como a gente imaginava que iria acontecer. Aí eu faço uma outra pergunta para você. O que Deus tem chamado você para ser, você tem sido o que Deus tem chamado você para ser? Eu não sei o que Deus tem chamado você para ser. Eu sei o que Ele tem me chamado para ser. E eu digo que às vezes eu me pego em total desvio de rota. Eu falo, bom, a rota não é essa, não é por aí. Quando começa a vir as confusões, o que está acontecendo, como está, como não está, peraí, para. Vamos ouvir a Deus, vamos ouvir ao Senhor, o que Ele tem, o que Ele quer. Aí eu te pergunto, o que Deus tem chamado você para ser, você tem sido? Suas atitudes têm refletido ou apontado para o que Deus quer de você? Se não está, filho, corrija essa rota urgentemente. Corrige.
corrija essa rota. Essa igreja aqui, ela está num momento decisivo, né? Um momento onde ela tem passado, ela vem passando por algumas provas, vem passando. Nas provas que ela não passa, ela fica reprovada e tem que fazer de novo, porque toda prova que você não passa, você tem que fazer de novo. Se você não passou, você vai fazer de novo, tá? Não se engane. E aí a gente vai avançando, parando, avançando e parando. Então agora a gente está num momento de quê? De uma transição grande, algo diferente, algo novo, que pode assustar muita gente, que é natural. Mas eu tenho certeza de que nós estamos indo na direção, caminhando na direção, passando nas provas que Deus tem colocado, que Deus tem proposto para as nossas vidas. E eu não posso pensar diferente que o fim vai ser bom, né? Então, querido, se você não está sendo o que Deus tem chamado você para ser, corrija essa rota. Não espera o dia do encontro, não. Não espera o dia de você estiver caminhando na rua e você virar aquela esquina e você der de cara com ele. Não espera, não. Não espera, não, sabe por quê? Porque vai ser igual o rei. Não estou dizendo que você vai ficar louco igual o rei. Vai ficar de 4 comendo capim. Mas eu estou falando do susto. Acabou. E aí? É agora. E aí, Evanildo? É hoje. E aí? E aí, Marcelo? É hoje. E aí? Como é que vai ser? Não espera esse dia, não. Não espera, não. Porque vai ser terrível. Não espera esse encontro, não. Então, corrija a sua rota. Corrija o que você tem feito. Procure se alinhar aonde Deus tem chamado você. Porque para o rei aprender o que Deus queria que ele aprendesse, ele teve que passar coisas terríveis, irmãos. Fecha os seus olhos e visualiza um rei poderosíssimo. Um rei que toda a vizinhança, todo lugar temia ele. Ele levantasse do trono, todos temiam. Construiu coisas maravilhosas. Um rei que era invejado por todos. Um rei que era temido por todos. Reverenciado por todos. De uma hora para outra, coisa terrível. Ele enlouquece e cai. E as pessoas ficam sem entender. Muitas coisas que acontecem com a gente, muita gente fica sem entender. Coisas terríveis que acontecem com a gente, muita gente olha e diz, por que está acontecendo isso com fulano? Né? E começam os julgamentos, né? Começam um monte de conjecturas, né? Por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Mas só você e ele sabem o porquê que está acontecendo. O que você tem que passar para que você aprenda o que ele quer te ensinar, né? O rei foi tirado do palácio e levado para o pasto. Não vamos esperar que isso aconteça com a gente, não. Não vamos esperar, não. Vamos buscar aprender logo, rápido, o que ele tem para nos ensinar. Para que a gente não seja tirado do nosso lugar. Muitas vezes, filhos, a gente se sente travado, a gente se sente, parece que a gente está carregando 2 bolas de ferro no pé, né? Cadeias nos braços, no pescoço, a gente não consegue se mover, para a gente dar um passo, é uma dificuldade terrível. Tudo é difícil. A gente não consegue andar, se mover. Aí a gente começa a achar que é o diabo, que é o tranca-rua, que é não sei quem.
que é o Lula, né? A gente começa a achar que é um monte de coisa que está travando a gente. Mas sabe o que pode estar travando você? Você tem ideia do que pode estar travando você, não deixando você ir para frente? Você anda e parece que seus pés deslizam, que tem alguma coisa te travando. Sabe o que pode ser? Vou dar uma informação para você. Deus. Pode ser Ele. Que está com a mão na tua testa, assim, ó, ou no teu peito, dizendo, daqui você não passa, até que você aprenda o que eu quero te ensinar. Pode espernear, pode se debater, pode gritar, pode chorar, não vai passar. Até que você aprenda o que eu quero te ensinar. Não é o diabo, não. Não adianta orar, não adianta ir na campanha ali da irmã do coque. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta, não vai arrumar nada. Porque é Ele que está te segurando. Ele está te segurando. Não vai passar. Porque a gente tem uma tendência muito grande, né? Lá em Isaías, no capítulo 4, no versículo 1, né? Ele fala uma coisa interessante, né? Que é relacionado ao capítulo 3, né? De tudo que acontece antes. Mas ele fala assim, naquele dia, 7 mulheres tomarão mão de um homem e dirão a ele, não queremos os seus vestidos, nos vestiremos com a nossa própria roupa. Não queremos a sua comida, comeremos a nossa própria comida. Apenas deixa-nos sermos chamadas pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. A gente faz isso. A gente vem para Cristo, a gente vem para Deus e diz para Ele assim, Senhor, eu não vou querer a tua roupa não. Deixa que eu me visto do meu jeito. Não vou querer a tua comida também não. Deixa que eu como a minha comida. Só faz o seguinte comigo. Me dá só o teu nome. Deixa eu ser chamado só pelo teu nome, para eu ficar bem, para eu ficar numa boa. Desse jeito não vai. Não vai. A roupa fala de quê? Da cobertura. Não estou falando dessa roupa aqui não. Não estou falando disso aqui não. Bermuda, calça. Não estou falando disso não. A roupa nos remete àquilo que Deus quer colocar sobre nós. E a comida? Do que a gente está se alimentando? Né? A nutrição diz o quê? Que o homem é aquilo que ele come, não é isso? Se você só come porcaria, seu corpo vai virar uma porcaria. Né? Agora, se você se alimenta de forma saudável, o teu corpo vai refletir a tua alimentação. Né? Então, de que a gente tem se alimentado? É do que Deus tem dado para nós? Ou é daquilo que a gente gosta, da nossa própria comida, aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente... as nossas delícias, né? Do que a gente tem se alimentado? Não permita, querido, que você mesmo atrapalhe ou atrase o que Deus tem para a tua vida. Só quem pode fazer isso é você. Não atrapalhe. Não se atrapalhe. Procure entender o que Deus tem para você. Procure compreender. E para de ficar patinando e achando que é o diabo, que é o... Enfim, não é. Não é. A gente precisa ser ensinável. A gente precisa entender, perceber aquilo que Deus tem para nós. Vocês sabem o que é um pangaré? Quem é que sabe o que é um pangaré? Ninguém sabe o que é um pangaré? Hã? Cavalo ruim? Um pangaré é um cavalo velho. Pangaré é um cavalo velho que não serve mais para o trabalho agrícola. Né? Então o que acontece com o pangaré? O pangaré tem um mercado de pangaré. Né? As pessoas compram e vendem pangarés.
Aí esses pangarés são vendidos, é baratinho um pangaré. Um pangaré custa R$200, R$300, um pangarézinho, né? E eles são comercializados. Aí onde que a gente encontra os pangarés? A gente encontra os pangarés no Hotel Fazenda, a gente encontra os pangarés lá em Petrópolis, aqueles passeiozinhos de charrete, Nova Friburgo, Paraty, né? Não é legalzinho o passeio de charrete? Né? Nossos filhinhos gostam, né? Bota na charretezinha, não é legal? Montar no cavalinho, não é isso? Não é legal? Mas sabe de uma particularidade desse comércio dos pangarés? Somente os ensináveis e os dóceis são comercializados. Os que são brabo, ruim de onda, não são comercializados, porque não são ensináveis. Aí, além de não servirem para o trabalho agrícola, porque já estão velhos, eles são abandonados. Muitas das vezes são abandonados, ficam sem alimentação, ao passo que os ensináveis são comprados, são tratados, né? Alegram os nossos filhos, alegram as nossas famílias, né? Já pensou você estar numa charretezinha daquela lá em Petrópolis, o pangaré endoida? Já pensou? Você bota a sua filhinha em cima de um cavalinho daquele, ele endoida de repente? Não, não vai, porque ele é ensinável. Ele só está ali porque ele é ensinável, porque ele é dócil. E aí, que tipo de pangaré que a gente é? Hein? Eu, por vezes, me vejo como um pangaré brabo. Não quer ser ensinado, não quer. Aí a gente começa a bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça. A gente não consegue ir para lugar nenhum. Que tipo de pangaré que você é? Hã? Não entendi. Bate cabeça achando que tem força, e não é. Já estou terminando. Queridos, a gente precisa ter sabedoria, tá? Inteligência Deus deu ao homem. Todos aqui são dotados de inteligência, todos. Mas sabedoria, a sabedoria está com Deus, somente com Ele. A Bíblia diz que quando Ele fundou todas as coisas, a sabedoria era o seu arquiteto. Por isso que Ele diz, quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus, para que a gente possa caminhar em sabedoria. E a sabedoria, ela tem uma coisa interessante. A sabedoria, ela tem três pilares dentro dela, que o primeiro é o seguinte: quando você tem sabedoria, você recebe a revelação das coisas, né? Você consegue ver algumas coisas, você consegue ter a revelação de algumas coisas. E o segundo ponto da sabedoria é que você consegue entender aquela revelação. Deus te dá uma revelação e você consegue entender sobre diversos aspectos da vida. E você consegue entender aquilo ali. E o terceiro aspecto da sabedoria é pôr em prática aquilo que você entendeu. E aí você é uma pessoa que tem sabedoria, porque você consegue perceber, você consegue entender e você consegue pôr em prática. Porque não adianta nada se eu entender e não pôr em prática. De nada vai me adiantar. Então eu quero encerrar essa palavra falando para a gente assim, que a gente não atrase, pessoal, que a gente não atrapalhe, que a gente não se atrapalhe com o que Deus tem para fazer com a nossa vida, com o que Deus tem para fazer com a gente. Corrija o seu rumo, corrija a sua rota. Sabe por quê? Sabe por quê que você tem que corrigir sua rota? Eu quero encerrar essa palavra com o seguinte texto. Não abre não, só escuta o que eu vou falar para você. Lá em Jeremias 29, no capítulo 11, lá em Jeremias 29, no versículo 11 e 12, diz assim, o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Isso é o que Deus tem para a gente. Isso é o que Ele pensa de você. Isso é o que Ele pensa de você, Telen. Isso é o que Ele pensa de você, Henrique. São esses pensamentos aqui. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Mas por que você não consegue chegar no fim que você deseja? Por que você só arrasta, bate cabeça e não consegue chegar a lugar nenhum? Pode ser Deus segurando você, para que você não saia dali até que você aprenda o que Ele quer te ensinar. Amém? Eu queria orar com vocês. Eu queria trazer uma palavra de oração. Eu quero... Vamos ficar de pé.